Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos juntos no seu aparelho. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e há mais de 14 anos estamos nesta emissora e neste horário, com uma finalidade: falar para você que é possível ser um homem abençoado e vencedor se você tiver um encontro real, genuíno, transparente, definitivo com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Este programa tem sempre uma entrevista, sempre inteligente, e logo em seguida, algum pastor da igreja fala para você alguns princípios que podem abençoar a sua vida. Ligue para algum amigo convidando a assistir esse programa e está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo aqui no programa Louvor e Mensagem eu estou recebendo o pastor William Lourenço Braga. Ele é pastor em Gramacho, Duque de Caxias. Também já foi professor de educação física, já foi mestre-sala da Escola de Samba Mangueira e hoje é pastor ali naquela cidade tão querida. E nós vamos estar conversando com ele sobre o encontro dele com Jesus, sobre coisas maravilhosas que Deus realizou na vida dele. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Conta um pouquinho aqui para o nosso telespectador. Como era a sua juventude, sua infância? Você já conhecia o Evangelho? Como é que aconteceu isso? Bem, eu não conheci o Evangelho, evidentemente. A infância foi uma infância de criança pobre ali no Morro da Mangueira, uma infância assim, muito atribulada. Você disse que sua avó foi a minha bisavó era escrava, oriunda da nação Nagô. Crescemos todos ali no Morro da Mangueira, envolvidos com o misticismo, envolvido com a escola de samba também. E você, nesse período, foi professor de educação física? Bem, você chegou a exercer a tua profissão? Exerci a minha profissão. A minha turma foi a segunda turma na UERJ. Fiz o UERJ. Que era ali bem pertinho, né? Bem pertinho, em 1976. Tinha uma favela chamada Favela do Esqueleto. Eu lembro de passar na porta. A universidade foi feita num esqueleto, por causa que deu o nome à favela. E eu falava assim, um dia ainda vou estudar aqui. Que bom. Mas a dificuldade muito grande, né? Criança pobre, estudar numa faculdade pública é a coisa mais difícil. Hoje é mais fácil porque o progresso hoje chegou até a favela e hoje não estuda quem não quer, mas na nossa época estudar era difícil. E você também chegou a ser mestre-sala, né? Mestre-sala da Mangueira. Famoso até. Bem famoso, bem conhecido internacionalmente. Qual era o teu nome meu assim, apelido era artístico? Mestre Lilico. Mestre Lilico, ele teve uma história, assim, história boa, história ruim, porque o samba, ele me deu oportunidade de conhecer o mundo. Coisas boas e coisas ruins. E coisas ruins. As coisas ruins, por causa dessa minha vida artística, eu adentrei num caminho que para muitos é sem volta. De drogas. Caminho de drogas, caminho de assalto, de roubo, essas coisas todas. Mas, para a honra e glória do Senhor, um dia a palavra de Deus veio até a mim e me transformou. A Igreja Batista do Grotão abriu uma congregação na Mangueira, em frente à casa da minha mãe. E, na época, a gente exercia também fazia parte do tráfico de drogas ali dentro daquele lugar. E a igreja começava a cantar. Quando a igreja começava a cantar, os viciados caíam endemoniados. Que coisa. Aí os membros da igreja saíam de dentro da igreja e para orar por eles. Para orar e levavam eles para dentro da igreja. E nós, vendo aquilo, precisamos dar um jeito nessa situação. E eu, quando vou para tomar uma atitude acerca daquilo, eu também desmaiei. Creio que também por conta dessa possessão demoníaca. E dali eu já levantei, acordei, já com a cabeça já sintonizada, não mais naquilo, mas já pensando de uma forma mais para frente em relação àquilo ali. Você, inclusive, me disse que teve uma música que te impactou. Aliás, não só você, como essa turma que escutava. Sim, que essa igreja eles cantavam 3 músicas, mais ou menos assim. Reunimos aqui para louvar ao Senhor. A outra música assim.
Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Agora, que me marcou mesmo foi assim, ó. Nosso Deus é soberano. Inclusive, lá na Marquês de Sapucaí, no meu último ano como mestre sala, eu havia anunciado que seria meu último ano e estou sendo entrevistado pela Leilane Neubar do RJTV. Até você anunciou, você me disse que anunciou que ia ser o teu último ano, não propriamente porque você estava envolvido religiosamente, mas porque você estava abrindo assim uma nova frente de trabalho, Sim, né? Pelo meu envolvimento com tráfico de drogas, eu estava meio que jurado. E eu falei assim, a única coisa que eu tenho que fazer é sair fora do país, vou fugir. E eu tinha uma namorada que residia na Itália, e aí a gente entrou num acordo, conversamos, e ela preparou todo um ambiente para eu morar na Itália depois do carnaval. Então a minha fala lá na televisão, na hora da entrevista, seria que eu iria para a Itália, eu ia preparar um ambiente lá de educação física para trabalhar em academia, um ambiente de samba, ensinar os italianos a sambar, e vou para lá para falar isso. Quando ela perguntou, e aí, Lilico, estamos sabendo que é seu último ano, conta para nós essa história. Aí eu disse assim, bem, eu primeiramente glorifico e enalteço meu Deus Jesus Cristo, que me trouxe até aqui. A partir do ano que vem eu vou cuidar do meu lado espiritual. E aquilo ali foi um boom assim muito grande, ninguém entendeu nada, inclusive ela, quem estava entrevistando, não entendeu. Ela falou assim, então mostra para nós como é que vai ser isso. E aí o Jamilão puxa, o falecido Jamilão puxa o samba. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Que a bateria da Mangueira entrou, que eu estiquei a mão para a porta-bandeira, aí eu não ouvi o samba da Mangueira, eu ouvi nosso Deus é soberano, e devido ao louvor que eu estava ouvindo, eu fui dançando ao ritmo do louvor, bem lento, bem sereno, bem suave, e todos que estavam vendo achavam que eu estava tendo uma performance diferente ali, e nessa performance eles não sabiam, a Mangueira tocando samba, sim, a Olímpia, só que eu estava numa dimensão espiritual que eu nunca imaginei na minha vida poder ser possível em alguém. Essa dimensão, ela me viu, me fez eu contemplar, não os refletores da Marquês de Sapucaí, mas eu vi uma luz, mas essa luz era tão forte, tão intensa, tão imensa essa luz, que ela me acompanhou assim, um bom trajeto da Marquês de Sapucaí. Então foi um momento assim inesquecível. O momento foi inesquecível. Por que inesquecível? Eu senti o poder de Deus, eu não sabia o que era o poder de Deus. Tem uma cantora que diz, poder não se explica, glorifica para poder entender. E eu depois, posteriormente, fui entender aquilo ali na Marquês de Sapucaí. Eu dancei para vários povos no mundo, eu sambei para várias pessoas, vários programas, vários eventos. E aquele evento ali foi um evento marcante, porque foi o início da minha transformação. Um homem que consumia 10 gramas de cocaína, 20 baseadas de maconha, vivia no tráfico de drogas, ainda que eu fosse um artista, mas paralelamente eu vivia essa vida. E daqui a pouco tudo isso se acabar sem sequelas, sem sequelas, dependência, sem dependência, só Deus, só Deus. Não tem clínica que faça isso. Inclusive, né, eu tive tratamento psiquiátrico antes, né? Nesse período das drogas, eu fui para o psiquiatra, fui para o psicanalista, para o psicólogo. Nenhum deles conseguiu amenizar o meu sofrimento, nem tirar, né, de mim o desejo de me drogar. Só, o maior clínico, Jesus, né? A gente qualifica ele como o maior clínico porque eu entrei na maior clínica também de recuperação que um homem pode entrar, que é a igreja. É verdade. Muitos têm aversão à igreja, eu também tinha uma aversão muito grande à igreja. Você disse que foi ensinado a ter preconceito contra os crentes. A rejeitar. Até ojeriza mesmo pelos crentes. A última coisa que eu queria ter contato era com crente. E hoje a coisa, para mim, mais maravilhosa é ser crente. Está mergulhado. Pastor William, você me disse que teve uma entrevista que você deu para o programa Sem Censura, que você praticamente foi assim sabatinado de tudo quanto é jeito para que eles entendessem como é que você escolheu jogar tudo para o alto, de certa forma uma carreira de sucesso, para se tornar um crente em Jesus Cristo, hoje um pastor. Explica um pouquinho essa substituição. A Bíblia diz que Jesus ele pega as coisas loucas, né,
para confundir os sábios. E eu creio que eu fui pego assim como uma dessas coisas loucas. Alguém que com formação universitária, alguém viajado, conhecedor de várias culturas do mundo, e agora largar uma vida, entre aspas, boa, né, de um poder aquisitivo bom, e agora ser crente. Por que e isso? ainda ser pastor E numa ser região pastor simples. Numa região simples, aí é que tá. A gente é como que você precisa descer na olaria do Senhor para poder Deus ele mudar a sua estrutura, o seu caráter, a sua estrutura física, tudo isso é como se fosse uma metamorfose, né? A gente precisa sofrer essa metamorfose. E eu sofri essa metamorfose. Em contrapartida, lá no programa, eles queriam entender o porquê que eu deixei tudo. Se o samba é cultura, sim, o samba é cultura, samba é cultura. Mas por que você largou o samba para ser crente? Fica difícil deles entenderem, fica difícil de alguém entender. Bem, Foi uma paixão maior, eu falei para eles certeza. assim, olha, eu amei a Mangueira desesperadamente, fiz tudo pela Mangueira. Chegou uma hora que eu não tive mais prazer em sambar pela Mangueira. Pastor, e então a sua vida hoje é uma vida dedicada ao povo de Deus lá em Gramacho, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Também você trabalha como agente de saúde. Lá em Duque de Caxias também. E a felicidade continua. Poxa, hoje eu sorrio assim com uma naturalidade, hoje eu sinto assim a graça. Hoje, na hora das minhas tribulações, na hora das minhas tristezas, elas não se comparam com antes. Se eu estivesse triste por falta de dinheiro, eu ia dar um jeito de arrumar dinheiro de qualquer jeito. Hoje não, eu sem dinheiro estou feliz, glorificando o Senhor. Que coisa é essa? Que mundo é esse que a gente... É uma satisfação que só Deus, Mas não tem só como. Jesus. Eu tento explicar isso para os membros, até para as pessoas que estão vindo para o Evangelho. Meu irmão, não venha para o Evangelho achando que tudo será mil maravilha. Não é a mil maravilha. A dignidade maior em nós está aí, em a gente olhar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Lilico, você lá na Mangueira, tu foi o tal, mas hoje o tal aqui sou eu. Então você tem que fazer conforme eu quero. E eu vou fazer conforme ele quer. Amém. Feliz da vida. Amém. A Feliz gente da vê no vida. teu sorriso que você está feliz da vida. Graças a Deus. Pastor William, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pela alegria que você transmite para gente de estar vivendo com Jesus, porque Jesus Glória a Jesus por isso. satisfaz. Poxa, demais. Eu satisfaz. posso até mandar um alô para quem Com está certeza. nos assistindo. Eu sei que brevemente o carnaval ele vai estar chegando. Eu sei que brevemente o carnaval, muitas pessoas elas gostam do carnaval. Eu também amava o carnaval, eu adorava o carnaval. Eram 3 dias ininterruptos, só vivendo em função do carnaval. Mas agora eu vivo em função de um Deus que salva, que cura e liberta. E se você abrir os seus olhos, o seu coração e aceitar esse Deus como o Senhor da tua vida, pode ter certeza. Veja esse sorriso. Você vai ter um desse ou melhor do que esse. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela Eu tua que presença agradeço. aqui. Amém. E vocês, amigos, se você ficou curioso, saber como é que é esse Jesus, como é que é esse louvor que preenche o coração, enche a vida da gente, visite uma igreja próxima da sua casa, busque uma igreja evangélica, veja um dos nossos endereços, você será muito bem-vindo, vai escutar um louvor impactante que transforma e a mensagem do Evangelho. Continue ligado, o programa ainda tem mais para você sobre Jesus. Você vai escutar uma mensagem. Meus amigos, a vida moderna nos cobra muitas coisas. Cada um de nós que somos chefes de família, temos responsabilidade com a nossa família, nós temos que suprir as necessidades da nossa família, não é verdade? Então é saúde, educação, transporte, vestuário, são tantas as cobranças que os homens passam a ficar sobrecarregados, aflitos, ansiosos, muitas vezes porque o fardo que vem sobre nós nos cansa, nos tira a alegria. E a gente vê hoje em dia as pessoas correndo, acordando cada dia mais cedo para poderem suprir as necessidades das suas famílias. A vida, meus amigos, não é uma vida justa. A vida é mais fácil
para algumas pessoas do que para outras. Quando a gente anda nos transportes públicos da nossa cidade, a gente vê isso. Pessoas que estão ali querendo suprir o pão de cada dia para os seus familiares, não é verdade? Jesus Cristo, quando ele entra no coração da gente, ele supre algumas das nossas necessidades. Basicamente, o que Jesus faz surgir na nossa vida é paz, é descanso. O capítulo 11 de Mateus, Jesus fala uma das coisas mais lindas da palavra de Deus, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio de Jesus é um alívio que entra na alma, é um alívio que vai suprir as nossas necessidades mais profundas. O que é o alívio de Jesus? Jesus nos alivia dos nossos complexos, dos nossos dramas, dos nossos medos, das nossas angústias. Lógico que isso tudo acaba refletindo numa qualidade de vida melhor. Aquele que tem um encontro com Jesus caminha com segurança, sabendo que temos um bom companheiro que nos ajuda nas nossas faltas, nas nossas limitações. Nós já não caminhamos sozinhos. Ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus está convidando a cada um de nós, meus amigos, minhas irmãs queridas que me ouvem, é que a gente troque de fardo. Quando a gente troca de fardo com Jesus, a gente pega o seu fardo, que é leve, e entrega para ele o nosso fardo pesado, o nosso fardo angustiante. Lógico que viver com Jesus não elimina as nossas necessidades de continuar suprindo aquilo que a nossa família precisa, não é? Que é a moradia, educação, alimentação, pagamento dos impostos, do colégio dos filhos, essas coisas que cada um de nós que vive numa cidade grande como o Rio de Janeiro, nós temos que procurar a resposta para essas coisas. É verdade. Quando a gente tem um encontro com Jesus, não significa que a gente vai passar a ter uma vida de sombra, de água fresca, sem necessidades, ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso e eu não vou precisar fazer nada. Não é verdade. Ele não tira de nós a nossa responsabilidade de procurarmos melhorar de vida, de estudarmos, de sermos atenciosos no nosso trabalho, de sermos assíduos naquilo que estamos dedicados. Em suma, você é cobrado a ter um nível bom, coerente, se você quer que Deus abençoe você. Deus abençoa o íntegro, Deus abençoa o responsável. Deus abençoa o que não só nega qualidade naquilo que faz, nas coisas a que se dedica. Mas a Bíblia fala, você precisa aprender a trocar com Jesus o seu fardo, porque ele alivia você. O que é o alívio de Jesus? Em primeiro lugar, o alívio de Jesus não é que você ganhe muito dinheiro e seja um missionário, um milionário, melhor dizendo, para que você tenha o seu fardo aliviado. Não, ele não promete esse sucesso financeiro. Todos os discípulos de Jesus não ficaram ricos. Os verdadeiros cristãos na Bíblia não eram milionários, não eram ricos. Alguns viviam com certa dificuldade, outros até morreram por causa da sua fé. Então, qual é a promessa de Jesus? Que alívio é esse? Em primeiro lugar, Jesus Cristo alivia a nosso coração. A gente passa a ter uma vida em que nós passamos a aprender outros valores. A Bíblia diz que nós passamos a ser mansos e humildes de coração. O manso é aquele que quer aprender. O manso não pode ser orgulhoso, soberbo, porque o manso pressupõe que ele precisa aprender, que ele não sabe tudo.
O manso, quando a Bíblia fala de manso, se refere àquele cavalo que responde bem às ordens do seu cavaleiro. Então, quando o cavalo é puxado para a direita, ele vai para a direita. É o manso. O cavalo chúcaro, ele não obedece à ordem do seu cavaleiro. E esse termo manso aqui na Bíblia é isso, aquele que obedece, aquele que está disposto a entender que alguém sabe mais do que nós podemos aprender. O humilde é aquele que reconhece que não sabe tudo, que pode ouvir opiniões dos outros, que leva em consideração a opinião dos outros. Ele perde a soberba. E é aí que Jesus faz de você, meu amigo, minha amiga, um homem abençoado. É quando você abre o coração para aprender os princípios da Bíblia. Você tem o seu coração aberto para o ensinamento. E é aí que Jesus alivia o seu fardo e faz de você um homem transformado, um homem abençoado. Ele disse assim, o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave porque ele faz com que nós nos desapeguemos de coisas. Você vê que a ambição por possuir cada vez mais coisas, tem destruído a vida das pessoas. Por que você acha que tem um monte de políticos presos nesse momento? Porque a ambição, eles queriam ter mais, ganhar mais, e com isso eles acabaram perdendo a sua própria liberdade. Eu quero convocar você, meu amigo, a ser um desapegado de coisas. Lógico que nós precisamos do fundamental, da comida, da vestimenta, da moradia, mas você precisa ser uma pessoa que se satisfaz com as coisas que Deus tem te dado. E perde um pouco essa ambição de coisas. Isso que o Evangelho faz. Muda o nosso foco. A gente passa a nos se importar com os outros. A nossa alegria é ver os outros abençoados, é ver famílias restauradas. Agora, por exemplo, nós estamos entrando num período na nossa cidade que é um período de dissolução, de permissividade, de sexo livre, de coisas que a palavra de Deus não aceita, que nós que estamos buscando viver uma vida na presença de Deus, não queremos nos comprometer com essas coisas. Nós, os evangélicos, não é que nós temos raiva, não é, das pessoas que participam do carnaval, não, nada disso, nós até as amamos muito, mas nós entendemos que para a família, para os valores morais da nossa sociedade, essa festa desagrega. Essa festa destrói vidas, destrói casamentos, destrói lares, faz com que moças pré-adolescentes engravidem fora de hora. É uma coisa assim, o próprio governo está distribuindo 3 milhões de camisinhas para a população. 3 milhões. Olha quanto dinheiro não poderia ter sido gasto empregando na nossa saúde, nos hospitais. Não é verdade? Tudo isso é porque as pessoas ainda não entregaram para Jesus o seu fardo. Não querem permitir que Jesus tome conta das suas vidas. Esse programa faz parte de uma igreja, Maranata. Essa igreja faz parte de todo um conglomerado de igrejas evangélicas espalhadas nessa cidade e no Brasil. E todos nós, basicamente, temos uma mensagem em comum. A nossa mensagem é valorizar a família, valorizar as coisas de Deus, valorizar o Senhor Jesus Cristo, valorizar os seus ensinamentos, entender que quando Ele muda os nossos corações, nós temos a nossa vida transformada e Ele alivia o nosso fardo. Você está vendo aí na sua televisão um telefone aparecendo. Por que a gente coloca o telefone? Porque a gente entende que se você ligar para nós, haverá um grupo de pessoas que está esperando a sua ligação para orar com você, para de alguma forma abençoar a sua vida, para você ver que é possível ter uma nova escala de valores na nossa vida. Jesus Cristo pode mudar os nossos corações. Eu gostaria de orar com você nesse momento, meu amigo, para que Jesus transforme a sua vida, assim como transformou a vida do Lilico da Mangueira, que você assistiu na nossa entrevista no início do programa. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai,
Tu estás vendo esse homem que agora está sintonizando este canal, nesta emissora, neste programa. E eu sei que tu conheces a sua vida, tu sabes dos seus fardos, que ele anda cansado, oprimido, sobrecarregado. A vida não tem sido fácil para a grande maioria dos brasileiros. Tu sabes, meu Deus, como o nosso povo é um povo sofrido, é um povo que se desloca com temor, com ansiedade, é um povo que tem esperanças que estão cada vez menos supridas por um sistema cruel. Ó Deus, eu te peço que tu abençoes esse homem, que ele possa entender que quem troca de fardo com Jesus é aliviado e passa a viver uma vida mais feliz, mais cheia das bênçãos de Deus. Eu oro por essa família, para que nesses dias que estamos começando a trilhar nessa cidade, tu protejas esta família, este homem, de atitudes e definições ruins na sua vida. Eu oro por ele para que tu o abençoes, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Esteja conosco no próximo sábado. Até lá, que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Então, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, com Ele eu andarei. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo a decisão de nele confiar. Foi Cristo quem me escolheu, por isso eu certo estou que Ele não vai falhar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar. Então, se a vida escurecer e eu já não souber para onde caminhar, para Ele a mão vou estender, vou nele me esconder. Ele pode me guardar, me guardar. Deus abençoe a sua vida.